ficar deitado ali na minha cama juntamente com a minha esposa e tivemos um momento de comunhão, uma conversa. A noite foi um pouco longa hoje, né? E de repente a minha esposa, a Rosane, ela me fez uma pergunta: o que está te preocupando hoje? E eu fiquei em silêncio por alguns minutos. Vem multidões, né, de pensamento. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você nessa noite: o que está te preocupando hoje? O que tem passado nos teus pensamentos? E quando ali nós começamos a compartilhar, ela me veio com uma outra pergunta: o que realmente está te preocupando? Porque quando pensamos em preocupações, pode surgir uma série de coisas, né? Pode levar uma pessoa a se preocupar. Mas o que realmente está te preocupando hoje, igreja? Eu separei 5 coisas aqui para a gente poder refletir, e o meu desejo é que até o término dessa mensagem você possa ser bastante edificado. Uma das coisas que eu acredito que pode estar causando preocupação na vida de muitas pessoas é o casamento. Como que está o seu casamento? Como que estão os seus filhos? Eu acredito que quando nós paramos para refletir sobre família e a gente começa a pensar, como será que minha filha se encontra? Como é que será que o meu filho se encontra? Como será que eles estão? Outra coisa que causa preocupação: como será que está a tua vida com Deus? E para mim, uma das mais importantes, eu separei na realidade as 2 últimas, né? Para mim, são as mais importantes, que é: se Jesus voltar hoje, será que isso te causa preocupação? Será que está te causando preocupação se Jesus voltasse hoje? Para mim, é uma das maiores preocupações, porque há eminências de que Jesus está muito perto para voltar. E eu digo que seria isso por causa que, se Jesus voltar, acabou todas as preocupações. Então, na realidade, se a gente for ser racional, se a minha maior preocupação é a vinda de Jesus, as outras só temos que estar administrando, porque se Jesus voltar agora, acabou casamento, acabou família, acabou filhos, tudo acabou. Então é uma das maiores preocupações. Mas tem a última: se Deus te repudiar. Geralmente, esta palavra repúdio nós usamos para casamento. E nós vamos hoje, eu fui estudar tanto no grego como também na nossa língua portuguesa o significado da palavra repúdio. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. E eu quero ler apenas 2 versículos de base: Isaías 50, versículo 1 e versículo 2. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar no versículo 1, a parte A, e depois nós vamos dar sequência. Isaías 50, versículo 1, a parte A do versículo.
mas está escrito assim, ó: assim diz o Senhor, onde está a carta do divórcio da vossa mãe, pela qual eu o repudiei? Feche teus olhos. Paizinho amado, nós estamos na tua presença. E se tem uma coisa que nós queremos é ouvir a tua voz. E nós queremos, ó Pai, que cada coração aqui presente, aqueles também que nos assistem, venha estar apto para entender e compreender a tua palavra, Senhor, que é a verdade. E que possamos sair daqui esclarecido acerca dessas preocupações mais importantes na vida, Pai. E não somente saímos esclarecidos, mas saímos daqui, Senhor, com uma aliança contigo, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Se você prestou atenção, quem está falando é Deus. Quem escreveu foi o profeta Isaías, mas ele inicia o capítulo 50 dizendo: assim diz o Senhor. E toda vez que alguém ousa escrever ou dizer algo que é Deus falando, foi Deus se revelando para o profeta e mandando ele escrever o que ele estava falando. E Deus estava aqui olhando para uma nação chamada nação de Israel e fez duas perguntas importantíssimas que eu creio que deixou a nação muito preocupada. Onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu o repudiei? Então não foi o profeta que repudiou, foi Deus que estava repudiando. É isso que a palavra está dizendo. E no sentido geral, repúdio, na nossa língua portuguesa, significa rejeitar, abandonar, afastar, recusar algo. Então Deus estava falando assim, ó: diga para o meu povo, eu estou rejeitando eles. Eu estou abandonando eles. E eu estou me afastando deles. Amado, se você for estudar a palavra, ler a palavra, geralmente essa palavra ela entra no contexto de casamento, que nem eu falei. Mas também ela entra num contexto de algo que eu recebi do Senhor quando eu estava ali, através da vida da pastora Regina. Aliança. Rejeição espiritual. Então, quando vem da parte de Deus que Ele está repudiando uma nação, uma família, um povo, Ele está dizendo assim, ó: eu estou quebrando a aliança. Eu sei que é uma palavra assim que parece meia contraditória, mas nós vamos até a luz da palavra aqui que você vai entender. Mas apóstolo, Deus ele pode quebrar uma aliança? Se Ele é o Deus da aliança? Ele está dizendo que Ele repudia. Eu estou casado há 35 anos com a minha esposa. E o que me faz estar casado com ela, é claro que são o meu comportamento, a minha responsabilidade que eu tenho como homem, em cuidar, em proteger, mas tem um símbolo, aliança. O que representa entre eu e a minha esposa é o compromisso, é a responsabilidade que eu tenho, mas perante os outros é a aliança. Porque quando uma pessoa olha para mim, e ela olha para a minha mão esquerda, e ela vê essa aliança, as pessoas vão dizer: não, ele tem uma aliança com alguém. Quando você abre o coração para Deus, Deus faz uma aliança contigo. Mas a aliança é uma mão de via dupla.
Não tem como permanecer o meu casamento 35 anos se somente eu amar minha esposa. Ela também tem que me amar. Amor é uma via dupla. Então Deus, ele está falando assim, despedir. Quando Deus falou com o profeta Isaías, onde é que está a carta de divórcio da sua mãe? Porque eu a repudiei. No original, Deus estava falando assim, eu estou mandando embora da minha presença. E a mesma palavra no grego também é karate, que significa cortar e romper aliança. Quando um casal, eles entram num pé de guerra, de brigas, quando não se tem mais comunhão, quando já não existe mais o amor, quando já é discórdia, quando as pessoas já não conseguem mais viver dentro de um mesmo ambiente, o que acontece no mundo físico? É rompido a aliança. Vamos fazer assim? Tá com incompatibilidade, não tem mais como nos mantermos casados como dois seres humanos. Quer dizer que a vida vai ser só brigas, guerras, isso, traições. Então vamos fazer o seguinte, vamos romper a aliança. Então se rompe a aliança, então cada um vai para o seu lado. Quando você rompe a aliança com Deus, Ele se afasta de você. Se Deus te rejeitar, te abandonar, romper com a aliança, isso te deixaria preocupado? Será realmente que você está preocupado? Como é que anda a tua aliança com Deus? Deus me ama, mas você ama Ele? Será que é correspondido? Será que o amor que Deus tem, e Deus tem um amor tão grande por mim, igreja, mas será que esse amor é correspondido? Vamos ler qual foi então a razão que Deus falou que tinha repudiado. Está no próprio versículo de Isaías 50, só que é a parte B, lembra? Eu li só a parte A, agora vamos ler a parte B. Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então houve algo. Então Israel fez algo para Deus, e o que a Bíblia aponta foi: Israel transgrediu, Israel cometeu iniquidade. Então observe-se uma coisa, irmão, que não foi Deus quem rompeu a aliança, porque eu já disse, Ele é um Deus da aliança, e Deus não rompe uma aliança injustamente. Deus não é injusto, mas o próprio povo, com suas iniquidades e transgressão, provocaram o afastamento de Deus. É Deus querendo se aproximar, e você, não, deixa que eu cuido da minha vida. Não, espera aí, deixa que eu me viro. Então, missionária Sandra, não é Deus quem rompe a aliança, somos nós. Alguém abra a Bíblia aí em 1 Crônicas capítulo 15, que fala do rei Asa, versículo 1 e 2. Eu lembro por cima, mas quem achar, leia em voz alta. 1 Crônicas 15, versículo 1 e 2.
Deus vai falar. Não, rei Asa, segundo Crônicas então. Segundo Crônicas 15. Vamos ver se Deus está mesmo conosco. Deus está conosco até quando? Continua, pastor. Em outras palavras, Deus está falando assim, ó, eu vou estar com você enquanto você estiver comigo. Eu tenho uma aliança com você até onde você tiver uma aliança comigo. Se você quebrar a aliança, eu não tenho como permanecer. Irmão, lembra-se que existe, que o nosso Deus, Ele nos dá o direito de escolha, né? Lembra que Ele não força a barra. Lembra que Deus, amado, Ele não criou robô. Ele criou cada um para decidir. Deus poderia lá no Éden, Deus poderia chegar quando a serpente foi lá ludibriar, enganar Eva. Deus poderia chegar assim e tirar a serpente do jardim, mas Deus deu livre-arbítrio. Deus deu direito de escolha. Eva, ou Adão, é bom ter uma comunhão comigo? É bom eu visitar vocês na viração do dia? É bom eu estar andando no jardim juntamente com vocês? É prazeroso para vocês estar na minha presença? Então Deus não criou nada para algemar ninguém. Um dia a minha esposa falou algo tão profundo em uma das minhas crises, que eu quase me separei da minha esposa muitos anos atrás, mas ela falou algo que me quebrou todinho. Ela falou assim, ó, se não der mais para se manter casado, por eu te amar, você pode ir embora. Gente, quem ama, cede. Ninguém tem o direito de viver aprisionado sem o amor. Você não precisa vir a esta igreja por obrigação. Deus não vai te acorrentar por isso. Deus, Ele quer que você demonstre o amor que você tem por Ele. Não, eu estou aqui porque eu te sirvo, eu te amo, Jesus. Porque o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. Amado, o pecado é a verdadeira causa do afastamento de Deus. É o pecado, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Outra razão que está levando Deus a repudiar, eu não vou dizer algumas, muitas pessoas. Versículo 2: por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu. Eu acredito que, vamos trazer para a modernidade aqui, para vocês entenderem, é Deus que está falando. Acredito que todos aqui participam de algum grupo de WhatsApp, ou de um, ou de vários, né? Eu tenho vários grupos em WhatsApp, eu participo. Aí você vai e manda uma mensagem no grupo lá do WhatsApp. Vamos falar de família, o grupo da família, melhor, que se trata mais importante, né? A família é algo importante. Aí você vai lá e posta algo lá no grupo, ou compartilha algo no grupo e ninguém responde. Como é que você fica?
Aí Deus está falando agora para Israel o seguinte: por que razão quando eu vim, ninguém apareceu? Em outras palavras, Deus ele está presente aqui nesse lugar. Então nós temos aqui cultos, quartas, sextas e domingo. Aí Deus está falando assim, ó: eu estou no meu templo, eu estou na minha casa, por que quando eu chamo vocês não vêm? Versículo 2, irmão. Por que quando eu estou presente, vocês não querem ficar juntamente comigo? Essas duas famílias que apresentaram as crianças, eu como líder espiritual, eu preciso falar isso. É uma responsabilidade tão grande que vocês fizeram aqui. Vocês estão saindo daqui com uma responsabilidade tão grande de fazer com que esta criança conheça Deus, de fazer com que essa criança cresça no caminho do Senhor. Não é o fato só, nasceu, eu vou apresentar a Deus e Deus vai cobrir, Deus vai proteger. Não. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade é fazer com que ela cresça na presença de Deus. Esse é o desejo de Deus para as famílias. Esse é o desejo de Deus. Então a gente vê aqui que por essa razão Deus repudiou. Deus se apresenta como aquele que buscou o povo, mas não encontrou resposta. Tem um texto na Bíblia, Mateus capítulo 23, versículo 37, é o texto que mais se enquadra do que nós estamos falando aqui. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Aí Deus fala assim, é uma comparação que Jesus está falando: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Por que razão quando eu vi ninguém aparece? Aí Deus traz o filho dele encarnado, Jesus Cristo, e fala para Israel: até quando vocês vão matar os profetas que eu estou enviando? Quantas vezes eu quis que vocês estivessem na minha casa, se reunir, para poder ouvir a voz de Deus, para poder ter um direcionamento na sua vida. No caso dos fariseus, eles não quiseram. Sabe, igreja, a tristeza de Jesus reside no fato de que o povo de Jerusalém, apesar de ser chamado, apesar de Jesus ser judeu e ele veio para os seus e os seus não o receberam, eles recusaram o amor. Jesus veio para amar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar, e eles rejeitaram esta proteção, eles rejeitaram aquele que veio para salvar. E nos nossos dias de hoje, muitas pessoas, irmãos, estão rejeitando Deus. Então eu volto a dizer, o problema não está em Deus. Mas aí, pastora Regina, eu descobri uma razão principal: a dureza de coração. Moisés, quando ele deu a carta de divórcio, foi por causa da dureza de coração. Em outras palavras, Deus ele não tem prazer nenhum em que as pessoas se separem.
Mas se o coração endurece, não tem como andar junto. Então aqui nós vemos, irmão, que a razão principal é dureza de coração. E nós podemos dizer que a razão de Deus repudiar, romper uma aliança, abandonar, é dureza de coração. A razão de você não se apresentar diante dele, quando ele te chama, quando ele te convida, é dureza de coração. A razão de você trocar um culto por qualquer outras coisas que possa parecer prazeroso para você, é dureza de coração. Deus repudiou um povo por causa da dureza de coração. E essa dureza de coração, irmão, traz consequências. Eu separei algumas aqui que a Bíblia registra, em que Israel teve dureza de coração. Apóstolo, simplifica aí, o que é dureza de coração? É resistir à voz de Deus. É quando Deus está falando contigo, mas você resiste. Não, eu não vou dar meu braço a torcer. Eu não vou fazer isso que o pastor está mandando. Quando a pessoa resiste, ela está endurecendo o coração para Deus. Tem um texto, é pouco lido isso, em Números 13, que vai falar sobre a rebelião em Cades-Barneia. E sabe qual foi essa rebelião? A dureza do coração? Imagine vocês, Deus com mão forte tirou Israel do Egito, da escravidão de Faraó, aproximadamente 430 anos. Deus libertou. O povo atravessou o Mar Vermelho. E eles viram com seus próprios olhos Faraó e os seus exércitos morrerem. E Deus colocou eles do outro lado, sem nenhum dano. Então, ao chegar à terra prometida, Josué chegou para 12 espias e mandou eles espiar a terra prometida. E eles foram espiar a terra. Só que quando eles chegaram lá, eles viram gigantes. Eles viram uvas, cachos de uvas enormes. Eles viram tudo de bom e do melhor. Só que tinha gigantes. Na vez deles olharem para a bênção que Deus estava colocando eles ficaram com medo. Então eles recuaram. Então eles, escute que isso é muito forte. Deixa eu ver se eu consigo lembrar a estatística aqui de um estudo que eu estou fazendo. Uma pessoa, se ela dissemina algo ruim, seja fofoca, seja o que for, ela consegue contaminar 3 pessoas. Uma pessoa que discorde de algo que Deus está falando, ela pode contaminar 3 pessoas. Quando eles foram lá, 10 entraram no meio do povo e contaminaram o povo. Só Josué e Caleb. Será que tem Josué e Caleb aqui que não vai se contaminar, mano? Então o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Era para eles terem entrado, gente, acredite, em menos de 40 dias eles iam entrar na terra prometida. Mas por causa disso que nós estamos falando, eles passaram 40 anos vagando no deserto. Sabe o que eu aprendo?
Tem gente que já era para entrar na terra prometida. Tem gente que já era para estar desfrutando das promessas de Deus. Então a decisão é sua. É você que tem que chegar. Eu não vou mais resistir à voz de Deus. Eu vou quebrar, me arrepender, me prostrar diante de Deus, para que Deus possa me colocar na terra que mana leite e mel. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está acreditando nessa palavra. Amado, há consequências quando você resiste. Foram 16 juízes. Houve um período que era teocracia. Era Deus governando o povo. Só que o povo viu as outras nações que tinham um rei. Aí o povo de Israel chegou: não, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Então eles saíram da teocracia e foram para a monarquia. Eles quiseram um rei. Então levantaram Saul, primeiro rei de Israel, Saul, segundo rei de Israel, Davi, terceiro rei de Israel, Salomão. Então começou a se levantar reis. E quando o rei se levantou, irmão, o povo sofreu. E aí o que acontece? Passa-se o período dos reis e Deus estabelece um tempo de juízo. Então nesse tempo, que é essa consequência que eu quero falar para vocês, nesse tempo Deus levantou juízes na terra para julgar o povo. E sabe o que é muito, oh meu Deus, não é engraçado, mas é muito aterrorizante. É que Israel sabe como viver na presença de Deus. Só que eu não sei o que acontece, amado. Você sabia que tem gente que não gosta de viver em paz? Você sabia que tem masoquista? Você sabia que tem pessoas que gostam de sofrer? Você sabia que tem pessoas, Freitas, que ela pode alcançar, eu já estou profetizando para quem acredita, ela pode alcançar altos patamares. Só que quando ela chega em altos patamares, eu não sei o que acontece, elas viram as costas para Deus, elas abandonam Deus, elas fazem tudo que Deus não queria que elas fizessem. Resultado disso, consequência. Então, se você pegar a história de Israel, leia os 16 juízes no livro de Juízes, e você vai ver o que eu estou falando aqui. Havia um padrão repetitivo. E que padrão era esse? Israel pecava, vinha sofrimento, vinha opressão, vinha escassez, vinha fome. Aí o que Israel fazia? Vamos clamar a Deus. Então vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Era liberto. Aí era liberto, a bênção começava a vir. Quando a bênção começava a chegar, Israel endurecia o coração. Aí voltava tudo de novo. Você conhece pessoas assim, irmão? Você conhece pessoas assim, irmão, que tá com Deus, está na bênção. Aí Deus abre porta, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus. Parece que a pessoa não sabe viver na bênção. Aí daqui a pouco você procura a pessoa na igreja, onde é que ela está? Aí sabe o que Deus está falando hoje? Tem consequências. Sabe, eu quero que você saia daqui preocupadíssimo hoje. A maior preocupação tua é Deus te repudiar. É Deus chegar e falar assim: ó, eu estou querendo uma aliança, mas não está dando não. Por causa da dureza do coração, amado, Israel rejeitou até os profetas. Sabe quando a igreja rejeita uma palavra?
ela está rejeitando os profetas que Deus tem levantado. Jeremias foi um desses. Ele diz assim, quando Jeremias chorou demais. Jeremias era o profeta chorão. Jeremias chorou demais. Aí Deus falou assim, Jeremias, deixa eu falar uma coisa assim, ó. Escuta o que eu vou dizer para o meu povo de Israel. Israel, eu enviei profetas, os meus servos, mas vocês não ouviram, endureceram o vosso coração. E quantas consequências Israel teve por não dar ouvido à voz dos profetas. Eu me lembro, irmão, eu estou aqui olhando para a profeta Luci, e eu tenho certeza do que eu vou dizer. Eu não estaria aqui se eu não tivesse ouvido a voz da profeta de Deus. Deus falou, mostrou, e ela chegou para mim. É o que nós estamos pregando aqui. Eu estou pregando para um povo aqui. Aí ela chegou para mim, só para vocês entenderem. Eu estava em consagração, 8 horas da manhã, em consagração. Eu não lembro se era 20 dias, 40 dias, eu não lembro. Nós estávamos aqui em consagração. E aí terminou a consagração, eu fui para o escritório. De repente a Luci me ligou. Davi, onde é que você está? Eu estou na igreja, me consagrando. O diabo já preparou um laço para derrubar você. É uma mulher. Eu poderia chegar, que é isso, Luci? Eu estou me consagrando. Estou buscando Deus, eu estou cheio de Deus. Mas quando ela falou, eu ouvi e eu temi. Não deu 3 dias, o diabo mandou. E quando mandou, eu lembrei. Falei, Satanás. E ele não mandou qualquer coisa não, viu? Eu não vou mandar você pensar, senão você vai pecar. Mas o diabo manda para derrubar. Eu estou aqui porque quando Deus usa os profetas, eu escuto a voz de Deus através dos profetas. Eu tinha um Fusca e estava precisando de uma grande reforma, Henrique. Na realidade, o carro já estava se perdido. Só que era um carro que foi meu irmão que vendeu. Eu tinha uma ligação de alma ali e eu queria reformar ele. E eu levei numa oficina aqui. Levei na oficina, cheguei, rapaz, estou precisando reformar esse carro aqui. Quando ele olhou assim, falou assim, meu, só uma carroceria nova. Eu falei, não dá para. Ele falou, não, eu não sei, eu não deixei meu endereço. Na época não tinha celular. Cheguei aqui em casa com a minha esposa, vamos lá na casa da minha mãe. Peguei o carro, fui lá na casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, Deus chegou para Luci e falou assim para mim, Davi, eu estou vendo você algemado. O diabo está preparando uma cilada e você vai ser preso. Cuidado, vigia. Caramba, eu estou na presença de Deus. Como assim eu ser preso? Saí da casa da minha mãe, cheguei em casa, estacionei o carro lá na frente, entrei. Quando eu entrei em casa, bateram no portão, eu fui lá. Quando eu fui lá, o mecânico chegou para mim e falou assim, olha, se você, só para vocês terem ideia, ficaria aí, vamos aqui, 7 mil reais a reforma do carro. Aí ele chegou para mim, se você quiser, eu tenho uma carroceria por 1.000 reais, em 3 dias eu coloco essa carroceria, teu carro fica novo. Quando ele falou aquilo, eu lembrei,
Eu falei: não, muito obrigado. Amado, Deus envia profetas para alertar você. Você está dando ouvido ou você vai endurecer o coração? Dureza de coração é resistência em ouvir e obedecer à voz de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus não abandona o seu povo injustamente. É o pecado que afasta você de Deus. A razão qual que Deus rompeu com a aliança, repudiou, foi a dureza de coração. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas Deus quer fazer uma aliança contigo. Deus, Ele está te dando a oportunidade de você chegar e falar assim: não, eu entendi a mensagem e eu não quero sair daqui sem aliança com Deus. Mesmo que você tenha praticado tantas coisas, existe um caminho de volta. E o caminho para voltar até Deus é ouvir a voz dEle, é confiar nele. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu falaste aqui nessa noite. Nós louvamos a Ti dizendo: atrai o meu coração a Ti, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Aqui está o Teu povo, Jesus. Faça com que eles, meu Deus, tenham uma aliança real contigo, Jesus. Onde é que está a primeira pessoa que vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente? Onde é que está a segunda pessoa? Saia do seu lugar, vem à frente. Tantas coisas passam na minha cabeça, meus pensamentos são de mal, não de amor. Eu quero mudar, mas não consigo, Deus. Eu quero te servir, mas não consigo. Eu quero ser santo, Deus, mas não consigo, Senhor. Peça. Então eu te peço, peça ajuda. Peça para o Espírito Santo te ajudar nessa noite. Então eu te peço, Senhor, me ajude por favor. Ajude por favor. Quem é a quarta pessoa? Totalidade que tu merece, eu quero me entregar. Se entrega. Se entrega nesta noite, igreja. O Espírito Santo está te chamando. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Israel já tinha Jesus. Eu não estou chamando você para aceitar Jesus. Eu estou chamando para você reatar aliança com Deus. Eu quero mais dentro de ti. Onde é que está a quarta pessoa? Peça para ele.
Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite. Talvez você veio para ver uma apresentação. Aí Jesus falou: não, mas eu quero reatar a aliança. Onde é que está a quarta pessoa? Ouça a voz de Deus. Meus pensamentos são